Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 3 de abril, a Notícia Diferente está no ar. Eu tenho o prazer diário da companhia do professor Haroldo. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia ao Lúcio. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Uma excelente sexta-feira a todos. E também do Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, para mim também é um prazer, né? Bom dia, professor Haroldo. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, agora 6 horas e 2 minutos, vamos conferir o trânsito aqui na capital através das câmeras da CEMOB. Temos aí, as câmeras tem aqui, ó, Avenida do CPA com mais movimento também nesse horário, ainda está muito cedinho, 6 horas e 2 minutos, mas a gente já vê um fluxo aí de carros. Olha só, abriu agora a imagem, a câmera, a Avenida do CPA. A pista parece estar molhada, né? Mas não choveu não. Choveu? Será Não, nessa região? não. Não, né? Eu acho que não. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais imagens do trânsito aqui na capital. Gente, eu quero ir para o GD, o Portal Gazeta Digital, porque a gente sempre fala que não pode ser nem 8 e nem 80, mas esse prefeito, eu acho que exagerou aí na dose. Olha aqui, apologia, prefeito confisca celular de mulher por descumprir quarentena. Eu acho não, exagerou na dose. O prefeito de Tangará da Serra, a 242 quilômetros de Cuiabá, o Fábio Martins Junqueira, do MDB, confiscou o celular de uma mulher que fazia gravações próximo ao prédio da prefeitura na última quarta-feira. O gestor alegou que ela estava fazendo apologia ao descumprimento das medidas de controle do coronavírus. Segundo consta no ofício encaminhado ao delegado de polícia lá de Tangará, o Alexandre Moraes Franco, o prefeito utilizou do poder de polícia que lhe é inerente ao cargo para confiscar o celular da mulher. Na ocasião, o ofício narra que a mulher estaria descumprindo normas sanitárias recomendadas para o combate ao Covid-19. Em imagens divulgadas nas redes sociais, a mulher está na rua filmando quando encontra o prefeito andando. Peguei no flagra, diz no vídeo. Em seguida, ela segue o chefe do executivo municipal e questiona: tudo bem, prefeito, vai liberar ou não? Junqueira dá a partida no seu carro e sai, mas em seguida, é seguido pela moradora. Ele não desce do carro e pega o celular da mão dela. Vou fazer assim, diz antes da filmagem acabar. E a gente tem aqui, ó, trechos, vamos ver se a gente consegue ouvir. Ah, foi filmado ainda, tem vídeo. Foi filmado. Deixa eu ver se a gente consegue aqui o áudio. Vou voltar aqui, vou aumentar o áudio do computador para ver se a gente, não, estamos com um probleminha aqui no áudio, mas para ver se a gente consegue aumentar aqui o áudio. Eu fico imaginando a cena, é muita falta do que fazer, né? O prefeito virar e falar, te peguei, entendeu? Não, se fosse alguma coisa. Professor, o senhor foi assim, cirúrgico. É muita falta do que fazer. É demais. Será que está faltando, mesmo nessa crise do coronavírus, está faltando trabalho para o prefeito lá de Tangará da Serra, que aliás, vem sendo muito criticado pela administração dele. Não é um bom prefeito. E aí é o seguinte, aí ele tem tempo de ir lá para tomar o celular de uma moradora da cidade, não é? É o que você falou, professor. Falta do que fazer. E aí não temos o áudio, mas temos aí o vídeo, olha, da moradora na hora. Deixa eu ver aqui, tá com uma distância aqui, mas ela vai abordar. Aí ó. A polícia avisa, na verdade, o prefeito de que a moradora está gravando. Detalhe, ela não está aglomerada, né, Lúcio? Porque não, ela está sozinha. Pode andar ao ar livre. O recomendado é não ter aglomeração e evitar pegar nas coisas, enfim. Aí será que a polícia militar ali estava a serviço dessa Aí ele pega, ó. atitude? Aí ele pega o celular, Lá, pronto, e olha acabou. lá, sorrindo, não é isso? Falta do que fazer. E aí é o seguinte, só uma sugestãozinha aqui. O pessoal lá de Tangará, de repente, podia mandar aqui pra gente algumas mensagens aqui no WhatsApp. Isso, né? Comentando isso. Comentando, né? Esta atitude do senhor prefeito lá de Tangará da Serra. Que, como você falou, vou repetir, deve estar faltando muita coisa para ele fazer. Né? Com certeza. E, do outro lado, é o que eu falei, a administração dele é muito criticada, não é aprovada pela maioria dos moradores lá de Tangará da Serra.
É, pesado. Exagerou e muito na dose. Quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu, Lúcio. Qual que vai ser o seu destaque? Meu destaque é, não sei se é uma no cravo, outra na ferradura, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Cabe porque, todas. porque ele tem dois aspectos, né? Lula e Dória esquecem diferenças e trocam afagos nas redes sociais sobre a crise do coronavírus. Isso de um lado. Do outro, o presidente Jair Bolsonaro, depois daquele discurso, né, de tom conciliador, voltou a criticar os governadores, compartilhando até fake nas redes sociais. Aí ele volta a criticar os governadores e o seguinte, agora ele começou a criticar o Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, que está fazendo um trabalho espetacular no enfrentamento dessa crise do coronavírus. Aí ele diz o seguinte, olha, falta humildade para o ministro da Saúde. Espera aí, a humildade que falta ao ministro da Saúde é não concordar com a falta de bom senso do presidente Jair Bolsonaro? É o meu destaque de hoje. De um lado e de outro, hein? Né? Do Dória e do Lula, né? Trocando figurinhas, né? Politizando isso, e do outro, essa posição, digamos assim, incompreensível do presidente Jair Bolsonaro. Voltando a sugerir para a gente o seguinte, olha, isso aí não tem problema nenhum, é só um resfriadinho. É o meu destaque de hoje. E o seu, professor? Eu vou falar de uma coisa que realmente produz na ponta uma certa satisfação, né, de realmente ter alcançado, pelo menos por enquanto, o objetivo de barrar aquela questão da VI, verba indenizatória dos membros do Tribunal de Contas do Estado e alguns secretários adjuntos, secretários de Estado. Há mais ou menos 20, 30 dias atrás, foi noticiado que eles iriam receber essa verba além do salário de R$35 mil, e ontem foi protocolado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né, uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, né, barrando esse pagamento dessa VI. E o argumento que ele utilizou foi necessariamente o argumento que eu utilizei para fazer um vídeo, né, mostrando que esse ato é, sobretudo, um ato imoral, né, sob o ponto de vista da ética. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Eu acho que, de certa forma, atenderam e o recurso, que é de R$7.800.000, o Augusto Aras pede para que esse recurso seja aplicado no combate ao Covid-19. Nada mais coerente e inteligente por parte do procurador. E a OAB aqui, professor, ela está fazendo aí um pedido, né, aos deputados estaduais. Senhores, por favor, pelo menos agora, nessa pandemia do coronavírus, doem a verba indenizatória para ajudar. Está todo mundo em casa, né? O governo já anunciou que vai diminuir a arrecadação, que vai passar por dificuldade, que vai atrasar salário, não é isso? E aí a OAB está fazendo esse pedido aos deputados estaduais. Aí é o seguinte, podia estender esse pedido, né, lá para os senhores vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá. Por que essa turma, porque aqui eles não querem devolver a VI, professor? Ela não é para, teoricamente, para manter a atividade parlamentar deles. Mas não está tendo, né? Mas, praticamente não está tendo, é tudo online. Os vereadores estão indo para os bairros? Não pode, não é? Não tem aí o isolamento, não é isso? As sessões online. Pelo menos um isolamento parcial, as sessões são online. E não adianta ir lá no bairro, porque a orientação para os moradores é ficar em casa também, sim, não é? Então é o seguinte, eles não estão gastando, né? Os deputados não estão viajando, não é isso? Sim. Então, por que é que não devolve essa verba indenizatória neste momento de dificuldade? As pessoas têm muita dificuldade. Eles anunciaram bem no começo do isolamento a questão da uma ajuda, né, que era um fundo que eles tinham ali para investimentos. Mas alguns vereadores disseram que iam destinar salário e também verba indenizatória. Entre os vereadores que falaram isso, Diego Guimarães, Felipe Velaton
Orivaldo da Farmácia e Renivaldo Nascimento disseram que iam doar a verba de R$18.600, O prefeito de- mas não sei se doou, tá? Eles E os avisaram outros que vereadores, nada, né? Nada. Nada. Esses aí, pelo menos, manifestaram, né? E acredito que eles vão cumprir o que eles disseram que iriam fazer, né? Sim. Até porque não adianta ficar anunciando que, olha, eu vou devolver e não devolver. O prefeito de Caldas Novas, essa semana, cortou o próprio salário em 50% e o salário de todos os secretários em 50%. Né? Foi o primeiro prefeito no Brasil a fazer isso. Mas, enfim, a Câmara de Vereadores de Cuiabá, como você bem disse, não está funcionando absolutamente nada, não existe motivo algum para que seja indenizado, né, com a verba indenizatória, que no fundo é remuneratória. Ela não tem necessidade nenhuma nesse momento. Isso serve não só para a Câmara de Vereadores de Cuiabá, mas para a própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e poderes também, os poderes também. Né? Se você pegar, por exemplo, o Tribunal de Contas, está todo mundo em casa, boa parte dos membros do Tribunal de Contas estão em home office. Né? Então, Mas lá na Câmara, professor, eu quero até corrigir aí o que o senhor colocou. Quero até fazer uma correção. O senhor não está totalmente correto, né, quando fala dessa questão aí de trabalho dos vereadores. Né? Em certas situações eles trabalham e muito, e muito. Na cassação do vereador Abílio Júnior. Olha o que essa turma trabalhou, hein? Mas também é o seguinte, eles estavam lá cumprindo uma missão que, pelo que os próprios vereadores de oposição disseram, eles cumpriam uma missão que foi passada a eles pelo Palácio Alencastro. Olha, é para caçar o vereador Abílio Júnior. Aí o seguinte, o pessoal é bem mandado, né? Entendeu? É bem mandado. O nome, teve uma outra expressão que o vereador Abílio Júnior, que não era bem mandado, né? Era outra, né? E aí é o seguinte, já que eu toquei nisso, eles trabalharam o seguinte, trabalharam e parece que de forma totalmente ilegal, não é? Totalmente ilegal. O juiz aqui, o juiz Carlos Roberto Barros de Campos, está dando aí 72 horas para que a Câmara explique a cassação do vereador em Cuiabá. Ele determinou na tarde de ontem esse prazo aí de 72 horas para que a Câmara explique o trâmite que ocasionou a cassação do mandato do vereador Abílio Júnior por suposto abuso de poder na fiscalização em órgãos públicos. O abuso dele é o seguinte, tinha um monte de coisa errada aí na saúde pública em Cuiabá, inclusive lá no Hospital São Benedito, aí o abuso dele foi fiscalizar. Ou seja, é proibido fiscalizar. É por isso que cassaram ele, não é isso? Daí é o seguinte, aí o juiz pede para que a Câmara explique as razões pelas quais cassou o vereador Abílio Júnior. Aí a gente fica aguardando o seguinte, a Câmara Municipal de Cuiabá vai conseguir provar para a Justiça que aquela famosa comissão de ética não cometeu uma penca de irregularidades e de ilegalidades? nulidades, né? De nulidades? Será que a Câmara Municipal de Cuiabá vai conseguir explicar por que derrubou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que denunciava essas ilegalidades dessa famosíssima Comissão de Ética? Nem sei, tudo bem, dizem que merece esse nome. Aliás, esse nome tem em todo quanto é legislativo, não é? Então é o seguinte, a Câmara vai conseguir explicar por que derrubaram lá o parecer da Comissão de Constituição Lúcio, e Justiça? Eu acho muito difícil porque, veja bem, todos os argumentos que a Comissão de Ética vai acabar construindo, né, para poder justificar essa cassação, tem reflexo dentro da própria casa, em outros membros da própria Câmara de Vereadores de Cuiabá, com relação à conduta ética. Quer dizer, então, o argumento que eles vão utilizar será muito frágil ou não suficiente para poder convencer a Justiça. Esse é o entendimento que eu tenho dessa questão da cassação do Abílio, né? Porque absolutamente tudo que foi utilizado para justificar a cassação do Abílio, do seu ponto de vista da ética, né? Muitos têm o mesmo comportamento, ou comportamento semelhante lá dentro. Está entendendo? Quer dizer, o que vale para um tem que valer para todo mundo. Então tem que caçar um monte de gente ali dentro. Você está entendendo? Quer dizer, é muito frágil. É muito frágil. O juiz aqui, o juiz Carlos Roberto Barros de Campos, está concedendo à Câmara Municipal de Cuiabá o que a Comissão de Ética não concedeu a ele. Direito de ampla defesa. É isso? É isso que o
o juiz foi está nem ouvido. permitindo à Câmara. Olha, ele já viu lá que, pela documentação que tem lá, que tem uma penca, um monte de irregularidades e de ilegalidades, mas mesmo assim ele está concedendo esta chance de defesa à Câmara Municipal de Cuiabá, para ela tentar se explicar, mas é difícil, hein? Não vai ser fácil não. Eu acho muito difícil. E se a justiça realmente agir com a imparcialidade que deve agir, sem dúvida alguma, né? Sempre, né? E agir com a verdade das coisas, vai perceber que a construção do argumento para a cassação é muito frágil, não justifica e terá problemas, né? Com relação a exatamente isso aí, porque tem muito comportamento semelhante lá Não dentro. adianta a Câmara querer falar que deu chance de defesa, porque abriu 2 horas para ele se defender na sessão lá, quando ele foi cassado, né? No dia da cassação, até porque é o seguinte, o pacotinho já estava pronto, com um lacinho em cima, não é isso? O problema é que não deram chance de defesa para ele no decorrer do processo. Aí chegaram com o pacote pronto, que era inclusive o seguinte, né? A Comissão de Ética deu aquele parecer, né? Cheio de ilegalidades. O parecer foi pela cassação. Aí depois é o seguinte, a Comissão de Constituição e Justiça, num trabalho lá elogiável, vou repetir de novo aqui, elogiável, que é análise técnica, do vereador Wilson Quero-Quero, que foi acompanhado pelo vereador Lilo Pinheiro. É isso? Aí o seguinte, na Comissão de Ética era pela cassação, lá na Comissão de Constituição e Justiça não era, derrubaram o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, como se aquilo não significasse absolutamente nada, né? Então, agora tem um traço aí, tem um traço de caráter, que para mim pesa muito mais do que todo o processo de cassação ética do Abílio. Porque, Lúcio, você pode não concordar comigo, você pode discordar do meu pensamento, né? Você pode me acusar, né? Mas o mínimo que você tem que ter de hombridade é você me ouvir, a minha defesa. Está entendendo? Você pode até não concordar, você fala assim, não concordo. Nem os membros da Comissão de Ética nem ouvir a defesa do Abílio, se levantaram e foram embora. Isso, para mim, é de uma falta de hombridade fora do comum, porque eles tinham que pelo menos ouvir, entendeu? Tentar entender o porquê, se realmente tem ou não tem razão, né? Mas não, simplesmente ignoraram o processo, porque o telos, o objetivo dele era outro, né? O objetivo era a cassação pela cassação em si, sem ter ouvidos com relação à defesa. Porque, pelo que os próprios vereadores de oposição denunciaram, é o seguinte, os vereadores da base, né, do prefeito Emanuel Pinheiro, receberam a tarefa. Eles tinham que cumprir a missão. Essa é a denúncia que os vereadores de oposição só pode ser, fizeram. Não... Aí você falou aí em caráter. Eu acho que o sujeito que pelo menos não ouve... né? Em determinados casos, né, eu não estou dizendo que se aplica exatamente nisso aqui, né? Mas aí é o seguinte, é algum outro tipo de desvio? É algum desvio? Não é de dinheiro público, não. Necessariamente não. Né? Mas se foi isso que os vereadores da oposição denunciaram, que os vereadores da base estavam cumprindo uma missão, aí não é caráter, né? Aí é falta dele. Falta dele. É isso? Olha, vamos às mensagens aqui do telespectador que participa pelo A Notícia de Frente. Bom dia, operadores da notícia. O Marcos de Várzea Grande mandando aqui. Cuidado, não fique mexendo com a Câmara dos Vereadores, falando para eles abrirem mão da VI, porque vocês vão ser caçados aí na notícia. Mais uma participação aqui do nosso... Não, tem vereador que é o seguinte, lá o vereador Abílio Júnior foi caçado com 2 S's, né? Aí esse pessoal lá, quando fica insatisfeito, querem caçar os críticos com C cedilha. É isso. Vamos aqui a mais uma participação. Os vereadores podem fazer doação da VI se a indenizatória não pertence a eles, pois só passa a ser de direito quando eles efetuarem o gasto. Benedito, em tese, deveria ser assim. Mas, Benedito... Mas em prática não é. Na prática Benedito não é assim. Sabe por quê, Benedito? Porque ela não é indenizatória, ela é remuneratória. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a não ser que eles fossem assim, mágicos, né? Porque todo mês
eles gastam exatamente O mesmo valor. o mesmo valor. E gasta Não é isso? tudo. E parece que não tem prestação de conta também, não é? Não tem, não é? Não. Então é o seguinte, eles recebem todo mês o mesmo valor. Então, Benedito, eles colocam esse nome aí de indenizatória, mas não é. Não é. Isso aí é só para atender os interesses deles. Ela é remuneratória. É isso. E aí Né? Tem que somar o que está lá como salário, que é o quê? 15 mil lá o salário deles? É. Né? Mais 18. Então é o seguinte, eles ganham mais de 30 mil reais porque essa verba não é indenizatória. Essa aí que eles não querem devolver para ajudar a combater aí essa pandemia do coronavírus. E o pior é que na maioria das vezes institui-se verba indenizatória justamente para sobrepor o teto constitucional, para ganhar mais, né? E para justificar, para não aumentar o salário, acabam aumentando a verba indenizatória para poder ganhar acima do teto constitucional. E é exatamente isso que Augusto Aras deu no seu parecer com relação a... Mas não é da Câmara, né? A gente Não, tem é do mais lugar. vamos a mais mensagens aqui. Bom dia. Tem alguma notícia sobre a prorrogação do IPTU? Não tem ainda, de Cuiabá. Não. E aí ele põe, acho que o relógio do professor Haroldo está errado. Deve estar observando bem, hein? Olho bom! E aí tem uma participação. Pior que é olha, mesmo, cara. A prefeita de Várzea Grande demitiu todos os cuidadores Rapaz, de alunos rapaz, especiais. olho de lince. E quando voltar a aula, vamos... Professor, Meu relógio professor, parou, vou dizer nem eu vou- descobri. Professor, eu vou dizer uma coisa aqui. Olha, Epa, Os Nem telespectadores não olha, deixam passar nada. rapaz. professor, é o seguinte, nem relógio trabalha de graça. Pois é, por favor. Olha, o a cara, prefeita, ele viu primeiro que eu. a prefeita de Várzea Grande demitiu todos os cuidadores de alunos especiais e quando voltar a aula, esses alunos estarão desamparados. Só ficaram os concursados. Todos os temporários estão sem contratos. É o Nilson de Várzea Grande. É um problema sério com os temporários. Não é só lá em Várzea Grande, né? Cuiabá também, Cuiabá 10 também. mil Aí profissionais. demitem os cuidadores, só que não fazem, por exemplo, não estão fazendo, né? Não estão fazendo, pelo menos não informaram até aqui, um trabalho digno em relação à proteção social que principalmente as pessoas mais pobres, as mais necessitadas, estão precisando nesse momento. O IPTU, o telespectador acabou de cobrar. E o IPTU? E aí? Prefeitura Municipal de Cuiabá. E o IPTU? Não vai prorrogar? Não vai prorrogar. E lá em Várzea Grande é o seguinte, fizeram uma gracinha só, né? Prorrogaram lá por 20 dias, 30 dias, não é isso? Não é o suficiente. Nem isso, Não é acho o que foram suficiente. 15 dias, viu, 15 Lúcio? dias, não é isso? Acho que foi, porque foi para o dia 16 agora desse mês. Porque não muda nada, né? É, mas olha, tem uma mensagem aqui repercutindo Eles a prorrogaram para entrevista do quando governador. o coronavírus estiver assim, mais no pico, né? No pico Entendeu? até final do Quando a mês dificuldade agora. estiver maior para as pessoas, né? Tem uma participação aqui repercutindo a entrevista do governador Mauro Mendes. Bom dia, Nayara, Lúcio, é o Pedro Pantaneiro. Sobre a entrevista de ontem com o governador, eu duvido que ele vá negociar com os poderes para diminuírem seus salários e penduricalhos, mas está usando o coronavírus para mexer no salário e diminuir o salário dos servidores públicos. Como iremos pagar nossos cartões de crédito, por exemplo? Muitos de nós temos consignados que é descontado em folha. E nossas necessidades básicas de alimentação e medicamento. Se o povo mato-grossense protestasse de verdade, ir até as ruas, até o gabinete do Palácio, tenho certeza que isso não aconteceria. E como o nosso telespectador, o Pedro Pantaneiro, falou aí da entrevista, a gente fez um compacto dessa entrevista que foi bastante extensa, a gente fez um compacto aqui para o A Notícia de Frente. Nesse primeiro momento da entrevista, nessa primeira parte, você confere trechos dessa entrevista exclusiva ao Jornal do Meio-Dia, que foi até o Palácio Paiaguás conversar com o governador Mauro Mendes. Nessa primeira parte, ele vai falar de saúde e também do decreto da Prefeitura de Cuiabá. Vamos conferir. A minha pergunta ela é mais objetiva. Qual é o cálculo, qual é a expectativa do governo, do gabinete de situação, do total de pessoas que poderão ser infectadas aqui em Mato Grosso? Qual é o número que o governo trabalha até para poder se organizar e se planejar para enfrentar essa crise? Lúcio, primeiro você tem que levar em consideração que as pessoas contaminadas não são necessariamente as pessoas que vão pegar o vírus.
Porque na estatística mundial, vamos pensar assim o caso da Itália. A Itália tem 60 milhões de habitantes. Você acha que só tem 100 mil pessoas contaminadas na Itália? Não. É porque existe um grande número de pessoas que pegam um vírus, têm sintomas leves, elas ficam em casa, nem procuram o sistema de saúde, então essas pessoas não entram para a estatística oficial. Quem que entra para a estatística oficial? São aquelas pessoas que pegam o vírus, têm sintomas mais pesados, procuram a unidade de saúde e aí que entra. Então, esse que é o questionamento. Por isso que qual que é a nossa estatística? Se nós compararmos Mato Grosso com a Itália, né, com 55 dias, né, depois da primeira contaminação, a Itália, um país de 60 milhões de habitantes, ela tinha em torno de 75 mil contaminados. Se Mato Grosso seguir a mesma linha da Itália, 55 dias depois da primeira contaminação, Mato Grosso deveria ter ou poderá ter em torno de 4 mil contaminados. Então, isso é uma probabilidade estatística proporcional. A população de Mato Grosso é 3,4 milhões de habitantes, a Itália é 60, só fazer a proporcionalidade você chega então a 4 mil. Se isso acontecer, que é hoje o chamado pior caso do mundo, nós teríamos 4 mil contaminados, dos quais 20% precisaria de internação, daria em torno de 800, e dos quais 5% precisaria de um UTI, precisaria em torno de 200 UTIs. E aí temos que entender que é internação na rede pública e privada. Governador, é algo que incomodou, que gerou muita, mas muita reclamação, principalmente aqui em Cuiabá, né? As pessoas diziam o seguinte: olha, e aí, eu vou obedecer quem? Eu vou obedecer o governador Mauro Mendes ou vou obedecer o prefeito Emanuel Pinheiro? Já houve aí uma conversação, uma discussão, sentaram-se à mesma mesa para evitar esse tipo de interpretação, que é muito ruim, né? Porque as pessoas estão atrás de orientação. Aí elas não sabem a quem obedecer, porque um decreto ia num sentido e aí, de repente, do município e do governo ia em outro. Esse problema está superado? Olha, na verdade, Lúcio, a legislação federal ela diz que a autoridade sanitária de um país é o presidente, né, o governo, né, e o município. Então, nós somos a autoridade sanitária e, em caso de pandemia, nós temos atribuições concorrentes. Então, se o presidente diz que pode, né, de 0 a 10, ele dá um nível de restrição, eu não posso flexibilizar as restrições do governo federal. Eu posso ser mais restritivo, porque estas restrições elas estão indo ao encontro do interesse público da população, de proteger a população. Então, se eu determinei um nível de restrição e um prefeito vem e determina restrições maiores ainda, pode, não tem problema. Então, não há problema nenhum, não há conflito. O governo do estado de Mato Grosso, ele tem esta visão de que as restrições elas têm que ser gradativas para não causar um dano econômico e colateral muito gigante. Então, Cuiabá tinha o primeiro caso. Quando teve o primeiro caso, nós determinamos um certo nível de restrição. O prefeito Emanuel Pinheiro entendeu que teria que ser restrições muito maiores. E aí, né, ele valeria a restrição dele, porque ela não é concorrente, conflitante, ela é complementar. Nós dizemos que tinha que parar parques, parar reuniões, parar isso, parar aquilo, e não mandamos parar comércio, não mandamos parar nada. Ele entendeu que sim, né? Então, houve esse tipo de divergência de interpretação. Uma contaminação da divergência política de vocês? Não, Lúcio, não precisamos entender tudo pelo lado da política. Esse é o momento, gente, que não tem que ficar politizando, né? Não é o momento nem de fazer isso. É o momento de olharmos para o problema da saúde, que é gigante, e é o momento de olharmos para o problema econômico, que vai ser maior ainda. Então, não é por nenhuma divergência, nem política, nem ideológica, e sim de interpretação de como fazer, que é natural que isso ocorra. Eu quero voltar a falar da questão da saúde, principalmente. A gente falava aqui no início sobre o pico da epidemia aqui em Mato Grosso, os 4 mil infectados. E o senhor divulgou recentemente que o Hospital Santa Casa,
que é um hospital agora estadual, vai ser o hospital que vai receber também os pacientes com coronavírus. Mas e no âmbito aqui municipal, o prefeito Emanuel Pinheiro disse que o antigo pronto-socorro é quem vai receber aqui em Cuiabá os infectados. Mas existe uma denúncia, aliás, várias denúncias de que o pronto-socorro não está preparado para isso. Não tem o chamado EPI, que é o equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, não tem as condições de limpezas necessárias. E como o governo pode agir diante disso? Porque é um risco não só para o paciente que vai se tratar nesse determinado lugar, mas também para o profissional de saúde que atende um paciente com a suspeita do coronavírus. Como garantir a segurança dos profissionais de saúde que fazem a linha de frente nesse combate, governador? Olha, o governo está tomando as providências para cuidar da sua responsabilidade. E nós estamos lá em Várzea Grande, no metropolitano, construindo 210 leitos, que vão se somar a 60 leitos existentes, vão ser 270 leitos exclusivos para o coronavírus no metropolitano. Na Santa Casa, nós separamos fisicamente, é como se fossem 2 hospitais distintos, não se conectam de um lado com o outro por questão de segurança, 117 leitos de enfermaria e mais 30 UTIs para atender exclusivamente o coronavírus. Estamos fazendo isso em todo o estado de Mato Grosso, em Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, e construindo uma rede estadual em outros municípios para ter leitos exclusivos, parados lá esperando algum possível paciente coronavírus. Tomara que não encha, tomara que não aconteça nada disso. Agora, quanto ao pronto-socorro, Nayara, o que você falou, eu diria assim, isso é um problema, respeitando a separação entre os poderes. Quem tem que fiscalizar isso não é o governo do estado, é o Ministério Público e o Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso. E está com eles a palavra para fazer esta fiscalização. A omissão por parte dos poderes, dos órgãos? Eu não vou... Denúncia antiga, governador. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu não quero agora, Nayara, ficar usando palavras que possam gerar conflitos ou gerar aí algum tipo de indisposição. Mas a sua narrativa é uma boa narrativa para o Ministério Público e o Tribunal de Contas ir lá no pronto-socorro de Cuiabá, no antigo, e fazer essa checagem. Porque eu já escutei o próprio procurador-geral, numa reunião, dizendo isso. Então, o mínimo que a gente espera é que essa coisa não fique aí no diz que me diz, que a imprensa falando, promotores falando, sindicatos médicos falando, que lá alguém, e quem tem o dever de fiscalizar isso? Não é o governo do estado fiscalizar a prefeitura. Entre as minhas obrigações, que eu saiba, não está de fiscalizar nenhuma prefeitura de Mato Grosso. O governador aí não deixou dúvida nenhuma nesse questionamento que você fez a ele sobre todas essas reclamações em relação ao pronto-socorro, Quando ele diz, olha, a obrigação, quem tem a obrigação, a competência de fiscalizar não é o governo, é o Tribunal de Contas e o Ministério Público, que com certeza estão também acompanhando todas essas denúncias que são feitas lá sobre a situação frágil do pronto-socorro de Cuiabá. Quer dizer, o governador Mauro Mendes não deixou dúvida nenhuma. Olha, por favor, só faltou assim, dizer o seguinte, olha, e aí, não vão cumprir a obrigação? Vamos só atualizar rapidinho os casos de coronavírus em Mato Grosso. Mato Grosso tem 41 pessoas com Covid-19 e um tem menos de 5 anos. Esses são os números atualizados da Secretaria. Ontem, 297 notificações estão, ou seja, aí em investigação ainda, tá? Esses são os números atualizados aqui do estado de Mato Grosso. Vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente continua com a segunda parte dessa entrevista com o governador, quando ele fala das ajudas, da economia, principalmente também fala de eleições municipais. Será que o governador é a favor de que sejam prorrogadas para o próximo ano? A gente já volta. Agora, 6 horas e 35 minutos.